Bom, boa noite a todos e a todas, então. Gostaria de agradecer, no primeiro momento, a presença de vocês, nessa noite de chuva. E gostaria de dar abertura, então, ao nosso fórum, organizado pelo Movimento Construindo o Futuro. E neste segundo fórum nós teremos como tema a educação. O sucesso de um país e de uma nação através da educação, que é a Coreia do Sul, entre outros. Eu quero falar um pouquinho da Finlândia também, que é um outro exemplo fantástico, mas a Coreia do Sul é um case, como a gente diz, porque na década de 60 eles começaram a desenvolver um plano de educação com metas para 50 anos e que pudesse sobreviver à troca de governos, que também é uma coisa que se abordou aqui, né? Troca governo, troca plano, troca metodologia, troca tudo. É claro que a gente não pode comparar aquela civilização oriental com a nossa civilização aqui, né? Eles já têm uma cultura, as diferentes culturas, né, daqueles países asiáticos assim já são muito consolidadas, têm uma mentalidade diferente, mas enfim, não é só isso. Nós vivemos num mundo globalizado, como o Arcito bem lembrou, a informação está cada vez mais disponível a todos, todo mundo pode compartilhar a mesma informação, seja no Japão ou aqui ou em qualquer lugar. As ferramentas de gestão estão disponíveis, as pessoas estão buscando formação em diversos pontos do globo para trazerem para suas comunidades. Enfim, isso também não é um fenômeno assim tão recente agora dos últimos anos, né? Talvez já a partir do século XIX isso já tenha começado a se comentar um pouco mais. Mas a Coreia do Sul, lá nos anos 60, começou a desenvolver o seu plano de educação, porque a Coreia do também houve aquele problema lá da interferência da Guerra Fria, que dividiu a Coreia entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, e hoje a gente vê a diferença gritante que existe entre os dois países. Pois bem, a Coreia do Sul foi que desenvolveu esse plano com metas para 50 anos, mas renováveis a cada 5 anos, para que sempre estejam pensando como vai ser a Coreia do Sul nos próximos 50 anos. E esse plano persiste até hoje. E a Coreia do Sul, hoje, investe 5% do PIB na educação. Não precisou investir os 10%, como se falaram aqui no Brasil. Ou seja, o problema não é injetar dinheiro. O problema está em como aplicar esse dinheiro, que é indispensável, é preciso ter recurso para a educação. Mas aí a gente tem que necessariamente passar pela questão da gestão, pela questão da qualificação dos profissionais que trabalham na área da educação e que passa obrigatoriamente pela valorização profissional, especialmente dos professores, mas também dos gestores, né, de todos os que estejam envolvidos nesse processo. Então, a Coreia do Sul, com 5% do PIB, tem uma das melhores, um dos melhores níveis de educação do mundo hoje. Não é à toa que produtos de alta tecnologia eles estejam, né, despontando lado a lado com grandes potências tecnológicas do mundo. Quem por aí não tem um telefone Samsung, quantos carros na rua a gente vê com a marca Kia e Hyundai e tantas outras marcas lá de ponta. Tecnologia aeroespacial, medicina, o que seja. A internet mais veloz do mundo, disponível gratuitamente em todo o território da Coreia do Sul. Isso tudo é fruto, é consequência de investimento na educação, mas um investimento qualificado, não apenas despejando dinheiro, porque não basta também injetar bilhões na educação para fazer banheiros com pias de mármore enquanto os professores estão recebendo salário de fome. Não é o dinheiro em si que resolve a situação. E aí eu quero puxar o exemplo da Finlândia, que também é outro case fantástico, que tem um dos melhores IDHs do mundo, porque chegou nesse patamar a partir de investimentos maciços na educação baseados em planejamentos de longo prazo. Na Finlândia, os melhores professores estão nas séries iniciais, não no ensino superior. O professor da série inicial precisa ter mestrado. E, obviamente, a sua remuneração vai ser compatível com esse nível de formação. E o professor é valorizado pela sociedade
como aqui era um tempo atrás, né? A Carol lembrou disso, o professor tinha aquele status aqui que hoje se perdeu na nossa sociedade e, no meu entendimento, a leitura que eu faço, isso é um processo que foi construído deliberadamente, isso não é fruto do acaso, esse desmonte da educação e a desvalorização do professor. Isso é deliberado justamente para desqualificar a educação e a formação do povo, para que a gente tenha só uma grande massa trabalhadora e fornecedora de mão de obra e que mantenha a situação enfim, mas eu não vou entrar nesse debate ideológico. Voltando lá para a Finlândia. Excelentes salários, excelentes condições de trabalho, investimento pesado em infraestrutura das escolas, equipamento, etc, etc. O resultado disso, naturalmente, é um dos melhores níveis de qualidade de vida do planeta. Está lá, como também na Coreia do Sul, como também em vários outros países que seguiram essa mesma linha. E que, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não está conseguindo realizar, ao contrário. E a gente fala isso tanto em nível nacional quanto estadual e local aqui em Alvorada. Me parece que não é falta de dinheiro o nosso problema aqui. Nosso problema passa, como já foi dito, por a qualidade do investimento, não a quantidade, e que, para se aprimorar essa qualidade, é preciso que também nós tenhamos pessoas mais qualificadas para fazer a gestão da educação. E aí eu quero entrar num ponto que, infelizmente, a gente tem que abordar e cada vez mais pessoas têm uma certa rejeição, que é a questão da política. No meu entendimento também, o peso político na administração pública e em todos os aspectos da administração pública, seja educação, seja saúde, seja infraestrutura e tudo mais. O peso político dentro da administração pública é o que, infelizmente, está nos levando a essa situação de deterioração da qualidade da gestão. Eu entendo que nós deveríamos ter uma certa separação entre gestão pública, administração pública e política, debate político. Nós temos que administrar uma cidade, temos que fazer uma cidade funcionar. E a cidade não funciona, a mobilidade urbana não funciona, a saúde não funciona, a educação não funciona, se ela for gerida pelo viés político. Não, ela tem que ser gerida por um viés de gestão mesmo. E isso se faz com pessoas qualificadas para fazer gestão, não com pessoas que estejam ali prontas para fazer um debate político. Então, o peso da política é o que também ocasiona esse tipo de descontinuidade, que já foi referido aqui, que a cada novo mandato, né, se destroem projetos porque eram da oposição, e aí se reiniciam novos, até aquilo começar a engrenar, já terminou o mandato, e aí já quebra tudo de novo. A gente tem que começar a repensar o que é política e o que é administração e colocar as coisas no seu devido lugar. Eu gostaria de também, falando nisso, mencionar esse documento que o Marcito citou antes, que é o Plano Político-Pedagógico, o documento que está no site da Prefeitura, que eu dei uma olhadinha nele há uns tempos atrás, quando a gente estava discutindo aqui o Plano Municipal de Educação. Esse plano, que se chama agora Plano Ecopolítico-Pedagógico, eu acho esse um aspecto positivo, porque a gente está também chamando o debate sobre ecologia para o Plano Político-Pedagógico. Não vou entrar nesse mérito se é a competência da Secretaria de Educação ou das escolas tratar de Plano Político-Pedagógico, mas o fato é que é um documento lá, com uma consistência, uma densidade, um documento de 150 páginas aproximadamente. Mas o que me chamou a atenção é que nesse documento, e eu falei isso aqui numa audiência pública sobre o Plano Municipal de Educação, o Marcito estava presente lá, e eu vou repetir algumas coisas. Esse documento, ele menciona a palavra capital 28 vezes. Capital naquele sentido marxista da palavra, a luta do capital, a força de trabalho e tudo mais. Capital 28 vezes. Capitalismo ou capitalista 17 vezes. Luta, no sentido de luta de classes, né, no sentido marxista da palavra, 15 vezes. A palavra classe também, nesse contexto, 21 vezes. A própria citação a Marx aparece 5 vezes nesse documento. Marx é mencionado no plano político-pedagógico da Prefeitura de Alvorada. E aí eu me questiono, isso é um plano político-pedagógico para pensar em qualificar a educação do município? Ou é um plano de doutrinação ideológica para nortear as ações das escolas? Talvez, como o Marcito tenha dito para mim um dia desses,
ninguém olha aquilo, o papel, aceitar tudo está lá, a realidade da escola no dia a dia é outra. Pode ser, e tomara a Deus que seja, porque se for diferente, se aquele documento servir de fato para nortear a política educacional do município de Alvorada, me preocupa muito. Eu não vou entrar no mérito de criticar ou defender uma ideologia de esquerda fortemente impregnada nesse documento. Não é o caso. Alguém pode defender essa ideologia, alguém pode criticar essa ideologia. Não interessa. Poderia ser uma ideologia extremamente, digamos, capitalista que estivesse presente. O fato é que não deveria ter essa carga ideológica. Um plano político-pedagógico deveria ter outras preocupações. E não a discussão de conceitos aí marxistas e talvez assim, alguns inclusive tão ultrapassados que hoje a gente já não tem mais isso como prioridade, a luta de classes e etc. São outras prioridades que nesse século XXI nós estamos vivendo, com a democratização da informação, com a internet, que não, né, esse acesso à informação que as pessoas têm, essa capacidade que as pessoas têm de serem protagonistas nos seus pequenos grupos e buscarem construir novas realidades de uma forma e de uma dinâmica muito diferente do que quando esses conceitos foram criados por Marx e Engels lá há séculos atrás. Então me preocupa que essa carga política e ideológica que esteja sendo colocada como ponto de partida para construção de um plano de educação para o município de Alvorada. E aí, para finalizar, porque eu não sei se eu já não estou me estendendo demais, e para deixar esses pontos aí à discussão também e outras contribuições, eu só queria mencionar que também, no próprio Plano Municipal de Educação, que foi baseado no Plano Nacional de Educação, se dedicaram muitos esforços para debater temas também de cunho ideológico e se perdeu a oportunidade de se tratar de algumas coisas muito mais concretas e objetivas, como o Marcito também lembrou de uma conversa que nós tivemos. Foram colocados alguns planos, algumas metas dentro daquele plano, assim, de uma forma genérica. E se a gente coloca uma meta de forma genérica, quem trabalha com planejamento e gestão sabe que se não tem número para quantificar, tu não vai saber nunca se atingiu a meta ou não. É como exatamente aquele discurso da nossa presidente que disse esses dias que nós não vamos colocar uma meta, vamos deixar a meta aberta, mas quando atingirmos a meta, nós dobramos a meta. Isso não existe. Como é que tu vai trabalhar a educação se tu não tem metas, se tu não tem indicadores, se tu não tem dados sobre os quais desenvolver um plano? Então nós estabelecemos metas para serem atingidas e aí, sabendo onde nós queremos chegar, nós podemos ao longo do caminho ir mensurando os resultados e vendo se nós estamos de fato chegando lá e eventualmente ajustando essas metas para a realidade, se talvez elas tivessem sido superdimensionadas ou subdimensionadas. Todo planejamento ele precisa ser dinâmico também. Mas tem que ter meta, tem que ter indicador, tem que ter números. Em cima disso é que se faz, fora isso não há condições. E o nosso plano municipal de educação, em alguns aspectos, ficou muito genérico. Agora, teve dois aspectos em que foram colocados indicadores e que aí, justamente pelo outro lado, me deixaram muito preocupados, que é, em primeiro lugar, meta de alfabetização dos alunos até o 3º ano. E eu, como tenho uma experiência na rede privada de ensino, eu me habituei a ver as crianças sendo alfabetizadas no 1º ano, até porque elas têm potencial para isso, eventualmente até, em algumas situações, antes do término do 1º semestre, as crianças estão alfabetizadas, porque também muitas delas já vieram da educação infantil, né? já tiveram alguma introdução, alfabetização um pouco antes e tudo mais. Mas o nosso governo federal, em vez de aprimorar e buscar resultados mais audaciosos, não, ao contrário, vai flexibilizando. Então nós estamos perdendo 3 anos para alfabetizar as crianças, para que então, a partir daí, alfabetizadas, elas tenham, em tese, condições de começar a ler e entender o que estão lendo. Pô, já podíamos estar fazendo isso lá no 2º ano, não a partir do 4º, ou 5º, ou 6º. Quanto tempo a gente está perdendo em oportunizar que as crianças tenham acesso a conteúdos e a informação de fato, porque não foram devidamente alfabetizadas. Da mesma forma, me preocupou, essa é uma meta que eu preferiria então que realmente não tivesse sido colocada no plano. A outra é a situação da educação continuada,
que pretende se ampliar até a 8ª série, que eu tenho muitas ressalvas a isso. Esse é um dos fatores que vai certamente contribuir para que a gente tenha alunos terminando o ensino fundamental, entrando no ensino médio, sendo considerados como analfabetos funcionais, sem a capacidade de efetivamente interpretar um texto lido. Mas essa foi retirada. Ah, foi? Desculpa, então. Foi. Ah, não, mas era a proposta mesmo. E aí, lá na discussão, lá na secretaria, gerou uma polêmica. Tá, então tá bom. Menos mal. Mal. Obrigado. Então, assim, a gente, para finalizar, né, todas essas divagações que a gente fez aí, atirando para muitos lados, é preciso pensar em que sociedade nós estamos formando e que necessariamente é formada através da educação. Nós temos hoje, eu não sei o número preciso de crianças que estão na rede municipal, nas 27 escolas, mas nós temos mais 17 escolas estaduais e outras 7 escolas particulares, né, aqui no município de Alvorada. Mas essas milhares de crianças que estão por aqui, daqui a alguns anos, serão jovens, adultos, vão estar entrando no mercado de trabalho e tudo mais. Serão a nossa futura sociedade alvoradense. Que perfil vai ter essa nossa sociedade alvoradense daqui a 10 anos, que está passando hoje pelas nossas escolas? O que nós estamos fazendo com elas hoje? Assim, nós podemos analisar qual é o perfil da nossa sociedade de Alvorada que nós temos hoje, que passou pelas nossas escolas há 5 anos, há 10 anos. Esse é o perfil da sociedade alvorada que nós queremos? Ou nós gostaríamos de um outro perfil, um pouco mais qualificado? Pessoas com um maior nível de formação, de instrução formal, mas não só porque frequentaram mais anos de escola, mas porque tiveram uma formação mais qualificada e que, portanto, na hora de passarem a interagir efetivamente como cidadãos adultos, fossem capazes de contribuir com o desenvolvimento da sociedade, porque têm acesso a melhores empregos, porque tiveram uma melhor formação e, portanto, vão ter mais renda, vão ser capazes de também investir mais em si próprios e nas suas famílias e nos seus filhos, que serão a próxima geração, e que, se tiverem continuidade nos seus estudos, poderão ser também agentes efetivos de desenvolvimento da cidade, tanto no setor econômico, quanto talvez investindo em algum ramo de pesquisa científica ou de educação e tudo mais. Quem leva uma sociedade adiante são justamente as pessoas que são capazes de propor avanços. E para propor avanços é necessário que haja uma base, um lastro, uma educação básica, rala, rasteira, que simplesmente entregue um certificado de conclusão, não vai formar cidadãos capazes de contribuir efetivamente com o desenvolvimento da sociedade. Nós vamos estar apenas gerando mais massa de mão de obra para sustentar a mesma situação que já estamos vivendo e que está se perpetuando. Então, nós temos que pensar seriamente na educação como a forma mais eficaz de chegarmos na sociedade que nós queremos. Não há como termos uma sociedade melhor, nem no futuro de médio prazo, nem no de longo prazo, se não passarmos necessariamente pela educação, onde tem uma responsabilidade fundamental o poder público, mas tem também uma responsabilidade fundamental cada professor em sala de aula. E aí, com um último conceito, eu gostaria de encerrar de fato, dizendo assim, se gasta também muito tempo com uma discussão que eu acho muito tola, que é: educação não é o papel da escola, a educação vem de casa, a escola precisa ensinar. Eu acho isso uma bobagem. Por quê? Se educação não fosse o papel da escola, nós não teríamos Ministério da Educação, não é Ministério de Ensinamento ou de transmissão de conteúdos, não é Ministério da Educação, é Secretaria da Educação. Isso não é só no Brasil, em Alvorada, é no mundo inteiro. Portanto, é sim o papel da escola a educação, e educação num contexto muito grande, que passa também pela formação moral. É que algumas pessoas eventualmente podem confundir educação com bons costumes. Isso é outra coisa. Bons costumes a criança deveria trazer de casa,
e chegar na escola. Só que também isso na nossa sociedade hoje não é mais possível. As famílias estão absolutamente desestruturadas e não têm condições de dar aquela formação inicial, os principais valores para entregar crianças prontas para a escola. Não tem. Então a escola precisa obrigatoriamente hoje também assumir esta missão de formar a criança até moralmente, até criar os valores básicos que deveriam ter sido criados na família, mas que a família brasileira hoje, em geral, já não tem mais condições. Então, é uma missão ainda muito maior que está nas mãos das instituições de ensino, mas de cada professor e de cada agente público que também tem a sua responsabilidade sobre a educação. Desculpa se eu me estendi, mas eu acabo me empolgando. Obrigado. Eu também sou jornalista e especialista em assessoramento em relações políticas, e durante a fala do Werner ele falou sobre a questão do avanço na educação, e aí eu pensei em uma última novidade, investimentos na educação no município, que foi um novo auxílio que a nossa prefeitura direcionou aos alunos das escolas municipais, né? Que agora os alunos que estão cursando o 9º ano, eles recebem uma bolsa de R$900 como incentivo. Né? Que investimento é esse na educação? Durante a tua fala eu fiquei perguntando, onde é que esses R$900 vão refletir em educação para os alunos? Né? Quando a gente pensa que no final do ano estavam discutindo a questão, né, do professor, da questão de aumento, da questão do pagamento, do abono, e aí não tinha dinheiro para fechar a folha, não era interessante, não era prioridade, mas um investimento em educação para o aluno. Claro que as crianças aqui do município, os alunos do 9º ano, são extremamente carentes, precisam de um incentivo. Só que a gente está falando de um investimento em educação. É a Bolsa Permanência, não é esse o nome? Né? E qual é o retorno? E por que no último ano? Para alunos de 16 anos ou mais, né? Por causa de que idade que vota? Não seria isso uma compra de voto falsificada, assim, meio que... Mascarada. Não, mas eu tenho pessoal que mora lá na Salomé e o filho deles vai fazer a 9ª série. E lá não tem que vir no Castro, vai ser um meio que a família vai usar para pagar passagem para ele vir estudar aqui. Porque eles não têm condições de pagar, mas lá não tem colégio que tenha 2º grau. Ali só tem o Castro aqui que tem 2º grau. Não, no campus tem. Não sei se o Maiorque o Maurício também é Mário Quintana. Isso foi uma forma para diminuir a evasão, né? Para manter o aluno na escola. Mas aí Só que não é comprando o aluno, talvez, né? Não, e outra coisa assim, eu penso, R$900 para alguns pode parecer muito dinheiro, mas para a grande maioria não, porque assim, os nossos alunos, e nós temos esses casos na nossa escola, que cansaram de nos oferecer carros, celulares, e R$900, a senhora trabalha o mês todo para ganhar só isso, eu ganho isso num dia, numa semana, então assim, não é um atrativo tão grande assim, né, para esses jovens. Então, assim, talvez seja até uma maneira de, sei lá, a prestação de contas, de desvio de verbas, não sei, né? Mas de alguma maneira está sendo, alguma coisa está sendo mascarada com isso. Agora, desculpa te interromper, mas se o objetivo é reter o aluno na escola, a tática está errada, não é comprando com esse dinheiro que se invista na própria escola para tornar a escola mais atrativa. E aí o aluno naturalmente vai querer viver na escola. Nós tivemos que pintar a escola. Eu não concordo. Nós tivemos que pintar a escola enquanto os alunos estão ganhando. Eu não concordo por um motivo muito simples. Eu concordo com essa posição. Todo o nosso comportamento, qualquer comportamento e qualquer circunstância, ele é motivado por duas coisas, por incentivos ou desincentivos. Como é que é o casamento? Se você tratar sua mulher bem durante o dia todo, antes de dormir você vai ganhar um beijinho na boca de boa noite. Se você tratar sua mulher mal, não vai ganhar. É a mesma lógica para essa bolsa. Maurício trouxe no outro encontro
o seguinte dado: 40% dos nossos jovens não concluiu o ensino fundamental aqui na cidade. Isso significa que se você trouxer uma GM, por exemplo, você não tem mão de obra na cidade. Tu chuta a árvore lá, tu encontra babá, pedreira, nossa mão de obra é muito pouco qualificada. Então qual é a ideia? A ideia talvez não funcione. Talvez não funcione. Aí a gente tem que. Nós precisamos dos dados ano que vem. Ano que vem ou nos próximos anos para medir isso. Outra coisa, os obstáculos para se chegar a essa bolsa são praticamente intransponíveis, né? Você tem que ter CPF, abrir conta na Caixa Econômica Federal, tem que preencher declaração disso, daquilo outro, um verdadeiro inferno. Sabe? É um catatal de coisas. Eu não sei se o percentual de alunos que vai chegar lá, se não vai acabar beneficiando muito mais os alunos do Betinho, onde eu trabalho, e alunos que não precisam tanto dessa bolsa, do que o aluno do Cecília Meirelles, que muitas vezes vai para estudar lá só para comer. Porque a gente tem profundas desigualdades dentro do município, isso tem que ser levado em conta. A mesma coisa está acontecendo com a EJA aqui no município, tem cursos profissionalizantes para o pessoal. Por quê? Porque a EJA está com os dias contados na realidade. Não tem alunos Mas suficientes. Não tem aluno, exatamente. Isso aí é um problema mas a sério. busca de alunos por permanência apenas, sem uma qualidade de ensino, não seria simplesmente para tirar o Ministério Público do meu encalce, né, e dar conta disso, e ele está lá, dentro da sala de aula. Agora, o que fazendo e como está lá dentro, a gente não precisa dar que conta. existe pressão para que se apresente resultados e números bonitos e favoráveis? Não, fato. Entende? Então, e aí nós, professores de sala de aula, temos que dar conta disso, né? Sim. Porque esse aluno está lá fato. sem essa vontade de estudar, Sim. entende? E aí, assim, eu vou te dizer a mesma coisa. A questão de repente, pegar esses R$900 e investir na escola. Eu dando aula de artes para os meus alunos e eu ensinando a eles Iberê Camargo, as obras de Iberê Camargo e tudo mais, isso num 5º ano. E depois de toda uma aula ilustrativa e de demonstrações, eu pergunto para eles assim, olhando para estas obras, qual é o sentimento que vocês têm? Vocês já olharam uma obra de Iberê Camargo? Então, olhem quando chegarem em casa, tá? E um aluno me responde o mesmo de quando eu entro nessa sala. As obras são deprimentes. São de uma pessoa totalmente deprimida, que foi presa, que matou um outro homem, né? E assim, e ele tenta achar, o Iberê Camargo, ele tenta achar esse sentido na morte, né? Então, assim, ele transpõe muito isso, as obras em carvão, o preto e o branco, os tons de cinza. E um aluno me diz, professor, o sentimento que eu tenho olhando para isso é o mesmo que eu tenho quando eu entro para a minha sala de aula. E aí, assim, o que eu, professora, posso proporcionar para motivar este aluno? Porque eu também não tenho motivação para estar naquela sala de aula, entende? O meu piso está quebrado. Um aluno do 1º ano estava brincando de quebra-cabeça com as peças do piso. A instalação elétrica. E aí eu dou R$900 para ter uma permanência não sem concordo qualidade. Isso não é educação. O Douglas falou que nós precisamos de tempos para debate, né? Eu sou uma felizarda de participar do grupo de professores do Gentil, porque lá a gente não fala sobre novela, a gente discute educação. Graças a Deus, que eu A gente discute educação na sala dos professores, políticas, e assim, a gente não tem mais tempo para debate. A gente tem ansiedade por didática efetiva, metodologia que realmente faça os nossos alunos aprender. Nós já perdemos uma geração. Os meus alunos não têm sentimento de pertencimento ao município de Alvorada, porque quando tu pergunta para eles onde tu vais, ao centro, não é a 48, é ao centro de Porto Alegre. E quando eles se referem a vir à parada 48, ao centro do nosso município, eles dizem, eu vou em Alvorada, eu vou a Alvorada. Então esse sentimento de pertencimento não existe. Tudo que é do outro município me parece ter muito mais valor. Por quê? Porque o que me é apresentado é sucateado. Realmente, a minha sala de aula não tem valor. E eu espero que aquela outra sala de aula lá tenha. No entanto, eles não conseguem perceber, né? Nós temos valor, sim.
a história de ganhar um uniforme, vocês não estão ganhando um uniforme, vocês estão recebendo algo que vocês já pagaram. Vocês consomem diariamente e por consumir diariamente vocês pagam impostos. E é desses impostos que está sendo revertido o mínimo do mínimo para vocês. E aí nós fomos numa palestra sobre neurociência que diz que a gente deve, nessa faixa etária, falar em torno de 27 vezes a mesma informação para o aluno para que ele retenha, né, aquela informação. Então por isso que eu digo, eu não me canso não de dizer que eles não ganharam nada. Né? Que tudo aquilo foi pago por mim, por cada um de nós, né? Outra coisa assim que eu percebo é o ouvir, e aí tu trazes o ouvir para a noção macro, né? E eu vou trazer para micro, que é o ouvir o nosso aluno, né? Muitas vezes eles sabem muito melhor como eles aprendem do que nós sabemos como ensinamos. Não sei se vocês estão me entendendo. Eles nos trazem maneiras de aprender diferentes do que nós estamos acostumados. A nossa formação é de uma escola tradicional. Nós tínhamos um modelo de educação. Hoje nós não temos nenhum. Na verdade, a gente tem um caos, né? E a gente está a caminho dessa solução, só que a gente não tem mais muito tempo para isso. A gente precisa fazer agora. Né? A gente precisa gritar, sim. Gritar, fazer isso, mas daqui já sair soluções para levar para lá. A minha sala de aula não pode mais esperar. O nosso grupo de professores não tem mais tempo para esperar. A gente anseia pela resposta. E aí, quando tu trouxeste as questões das famílias, né? E talvez ali eu entendo porque que houve tanta flexibilização na alfabetização de 3 anos. Acho sim que a criança tem que ser alfabetizada, letrada no primeiro ano, né? Ela tem que ser lendo e escrevendo no primeiro ano. Mas talvez a gente tenha pegado para nós tanta responsabilidade em relação a trazer valores e a trazer essa outra educação, né? De moral e tudo mais, que a alfabetização ela acabou se estendendo. Não sei se vocês estão me entendendo, assim. A gente acabou flexibilizando este tempo justamente por isso. Além disso, nos trouxeram o quê? A inclusão. E nós não estamos preparados para a inclusão. Não estamos preparados para essa inclusão, nem com formação, né? Muito menos com estrutura física. Afinal de contas, o engenheiro que construiu as escolas não foi nos ouvir, né? Porque a sala de aula tem uma tomada. Geralmente no fundo da sala, e aí tu precisa do projetor lá na frente, aí tu tem que virar toda a sala, é aquela coisa, né? A iluminação que tem dá reflexo no quadro, então tu precisa às vezes digitar a matéria porque os alunos não enxergam o quadro. A nossa sala de eventos é em cima com escada, não tem acesso a deficientes. Nós já passamos 3 anos sem laboratório de informática porque tivemos que mudar o laboratório todo pronto, funcionando, mas nós levamos 3 anos para conseguir mudar este laboratório de lugar, porque nós tínhamos uma cadeirante na escola e ela precisava ter acesso. E aí assim, qualquer mudança que tu vá fazer leva tempo, 3 anos é quase uma gestão de governo, e aí mudou o governo, e aí tu faz o quê? E aí os computadores já não estão mais funcionando porque ficaram 3 anos parados. Nós estamos esperando há 3 anos uma pintura na escola. E aí? Os professores foram e pintaram a escola, para pelo menos este aluno poder ver a sala dele diferente, não como uma obra da Iberê. R$90 para cada aluno, sendo que poderia pagar. Aí o que a escola fez? Fomos na comunidade, pedimos tintas ali no Oliveira, né, Lu? Na Madeireira, no Carles, no Oliveira, tintas que sobraram, tintas que viraram no caminhão e eles dispuseram para nós, colocamos as bisnaguinhas e num sábado, que era para ser sábado da família na escola, estavam lá professores, os maridos das professoras, filhos das professoras, pais que se propuseram, nem todos se propuseram por essa mesma de dizer eu vou fazer para o prefeito o que o prefeito deveria fazer, mas nós estávamos fazendo para os nossos alunos. Teve até funk, né? Eu não acho que teve. Mas teve. tá lá. Produzimos Tá lá. música e tudo. Exatamente. Mas assim,
não é que seja errado nós fazermos, mas não é competência nossa, entende? Sim. Então assim, nós estamos deixando às vezes o que é de competência nossa de lado para fazer o que não é competência nossa, e aí acaba o jogo de empurrar. E aí a gente vai empurrando problemas, e aí vão se criando outros problemas, porque na verdade a escola, a vice-direção não é para apagar incêndio. A vice-direção é para ajudar na orientação pedagógica. A vice-direção não tem que apagar incêndio, porque o incêndio não tem que acontecer. O que tem que acontecer de fato é educação. E muitas vezes nós também pecamos nesse sentido, de não ensinarmos, né? Será que todos os nossos alunos não estão aprendendo ou sou eu que não estou ensinando? E aí eu peço assim, a questão da autoavaliação de governo, né? Mas a autoavaliação de didática, de plano de aula, ela também deve ser feita. Porque às vezes a gente faz o plano anual, plano bimestral, segue com ele sem parar para ver. Opa, aqui tem um problema, eu tenho que rever isso. Né? Então, assim, os problemas que a gente tem no macro, a gente também tem no micro. Né? De rever essas coisas todas e rever o modo como a gente dá aula, o modo como a gente está ensinando. Eu tenho alunos que a gente descobre, assim, são sinestésicos, outros são visuais, outros são auditivos, e aí a minha aula tem que contemplar tudo isso, né? Mas a gente cisma em manter a educação que nós tivemos, um atrás do outro, quadro, giz, né? E a gente precisa rever isso também, porque às vezes a gente fala das questões de valorização, a sociedade não nos valoriza, a gente não valoriza nossos alunos, os nossos alunos não nos valorizam, e fica um ciclo vicioso de falta de valorização. No momento que eu passo a ouvir o meu aluno, eu estou dizendo a ele que ele tem valor. No momento que eu sou ouvida, né? O meu governo está dizendo que eu tenho valor. No momento que os alunos e nós temos esse diálogo, essa questão de valorização ela começa a aparecer e a coisa começa a ficar mais leve. Os meus alunos em artes fizeram a abertura do Seminário Internacional de Educação que teve o ano passado, lá na CIAL, com um grupo de Libras, né? O grupo de Libras não estava no plano da escola, nem sequer nós tínhamos conversado sobre isso. Certo dia eu falando de tipos de artes e os meus alunos disseram assim, mas então você está me dizendo que Libras é uma arte, né? Porque ela tem uma expressão, ela tem linguagem e tudo mais. Eu disse, dependendo da forma como ela for usada, pode ser sim. E aí nós começamos a interpretar canções em Libras. Eu não tenho formação em Libras, gente. Tá? Eu tive que correr atrás disso. E apresentamos para as mães, fomos convidados para fazer a abertura do seminário e casualmente saiu uma foto deles no jornal. Isso é valorizar os nossos alunos também. Eles começaram a dizer assim, professor, mas a gente podia fazer mais vezes, a gente podia sair mais vezes, porque sair no jornal é legal. É legal. Fazer um jornal na escola é show de bola, porque eles se veem ali, né? Essa questão, aí começa a ter o sentimento de pertencimento, né? Eu pertenço a isso aqui, eu estou produzindo junto, né? Eu faço parte disso, isso é minha história. Os nossos alunos estão sem história, né? As histórias deles são muito violentas e aí a gente prefere negá-las do que contá-las, né? E eu acho que a gente peca muito porque a falta de ensinar dá espaço a gerar a violência. Então eu acho que é algo que a gente deve rever também nas nossas escolas, né? Só que aí a gente acaba esbarrando nas questões de espaço físico também. Como manter uma metodologia eficaz, eficiente, que dê conta de todos os desenvolvimentos de habilidades de todos os alunos, quando não se tem um espaço adequado? Como fazer uma aula de dança com um piso quebrado? Como ensinar teatro com uma iluminação péssima? Né? Então, assim, a gente tem muita vontade. O Gentil é um grupo, assim, ó, que luta muito, né? Que tenta fazer de tudo quanto é jeito. Nós fizemos uma feira do livro linda sábado passado. Nós não conseguimos dar conta de peças teatrais para assistir, né? De mostras literárias dos alunos, de obras de arte deles. Só que isso nos foi feito
foi conseguido ser feito com muito esforço, muito desgaste. E aí acaba que o professor na segunda-feira tem que aparecer na escola com aquela cara, né, desgastado, muitas vezes cansado porque teve que superar todos esses obstáculos e buscando coisas de outro mundo. E o nosso governo jogando dinheiro pela janela sem investir em nós, né? Então, assim, são coisas muito pertinentes, a falta de investimento na educação. Mas se eu perguntasse para uma mãe que tem um filho que está com dificuldade, abaixo de ser ali, tá na beira do abismo, vai ser reprovado. Se eu perguntasse para uma mãe deste aluno e perguntasse assim, a senhora acha que ele tem solução? Qual pai vai dizer que não? Porque, na verdade, solução existe. Quem é a solução para o seu filho? Eu queria um bom professor, né? Muito bem, um bom professor realmente é a solução para dar conta dessas questões da criança. Quem é que dá conta da boa educação municipal? Né? E aí nós precisamos do bom gestor. Né? Seria um parâmetro assim, bem cruel de se fazer, né? O professor com um aluno, mas afinal de contas um gestor, ele assumiu aquilo sabendo que ele ia passar por esses obstáculos e por essas condições todas. Então, assim, a solução a primeira, boa vontade, né? A segunda, trabalho com seriedade. E a terceira, eu diria que é o senso do bem comum. Não tem outro jeito, né, de se fazer educação com qualidade. Obrigada. Legal. Bom, então passamos a palavra agora para a Luciane Jardim. Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer ao Douglas pelo convite e organização. Acho que esse espaço deveria acontecer mais vezes, envolvendo mais pessoas, né? Mas é muito bom estar aqui escutando. Tudo que eu escrevi aqui, todo mundo já falou. Eu tenho que ficar quieta. Mas como me deram esses 15 minutos, então eu vou tentar fazer uma síntese um pouco e compartilhar o que cada um trouxe aqui. E eu fiquei pensando, enquanto professora, que eu trabalho aqui no município, eu comecei a trabalhar aqui no ano de 2001, comecei um trabalho social aqui no município, não como professora, mas como bolsista de iniciação científica da Unicinos, na época da graduação do curso de pedagogia. Eu comecei a fazer todo um trabalho aqui em Alvorada, na Escola Castro Alves. E depois da Escola Castro Alves, eu fui ampliando todo um trabalho junto às escolas estaduais e municipais aqui do município. E aí, depois fiz concurso, passei. Em 2008, comecei a trabalhar na escola do Estado e em 2011 eu fui trabalhar na Escola Gentil Machado de Godoy. Então, eu acho que a nossa escola é um espaço, sim, como a Carla e a Sabrina falou, diferenciado de se pensar educação e de se fazer educação. A gente conversa muito. E eu fiquei pensando, o que eu iria falar aqui, como que ia ser minha fala, assim. Então, toda a minha trajetória aqui no município, eu nasci em Alvorada, eu cresci em Alvorada, eu estudei aqui em Alvorada, né? Me formei no ensino fundamental aqui e eu sempre tive um vínculo muito grande com a escola, eu sempre gostei de estar na escola, até mesmo por causa da merenda, que eu ia para a escola para comer merenda, porque em casa a gente passava uma época muito difícil. E aí meus colegas brincavam e me apelidavam de merendinha na época. E meu diretor me comprava tênis porque riam de mim, porque eu tinha com o tênis furado. Então a escola é algo para mim muito importante.
E eu acredito que na vida dos meus alunos também seja muito importante. Por isso que eu procuro ouvir muito meus alunos. Eu conheço os meus alunos, todos, e eu convivo porque eu moro na comunidade onde eu trabalho, então eu sou muito próxima da família. E assim, eu pensei, pensando assim, em falar um pouco da questão das desigualdades, né? Pensando na realidade do nosso aluno, eu conversando com o Douglas lá em casa, sentada na mesa da cozinha, ele perguntou: o que a senhora pensa assim da educação? Eu penso que a educação ela não pode ser pensada como uma categoria isolada. A educação ela tem que vir sendo pensada com outros aspectos, com a saúde, por exemplo. Como que nós vamos trabalhar inclusão se muitas vezes a gente não tem ferramentas de conhecimento para atender alguém com uma necessidade especial? Se a gente não tem no município também um programa de saúde que atenda adequadamente aquela criança especial, se não existe um diálogo entre a saúde e a educação, se não existe um diálogo entre a Secretaria de Educação e a assistência social, a gente não vê funcionar a política articulada. Ela é toda fragmentada, parece que é tudo umas ilhas. Eu falei para o Douglas, parece que é todo mundo numa ilha, e aí cada um quer, não sei se por vaidade própria ou por status, né, se manter naquele lugar ali e não olhar um pouco para a sua realidade. Construir um bem coletivo é construir coletivamente, na minha compreensão, assim. E aí a gente não sabe da relação. Existe uma exigência de frequência escolar para a Bolsa Família, mas as crianças, quais são os projetos hoje do município que eu desconheço, que trata de programa socioeducativo em meio aberto ou no contraturno escolar? A gente tinha antes o Mais Educação. Que projetos a gente tem para chamar a atenção das nossas crianças? Eu não conheço. Elas são cobradas de estar lá. E quando ela não está lá, onde é que estão as nossas crianças? Na vila, exposto aqui a coisas boas? Eu ando na fila, gente. Eu tenho a colega aqui, ó, que é da vila, a Luísa. E sabe bem do que eu estou falando, né, Luísa? Eu não conheço nenhum conselheiro tutelar. Todas as vezes que a gente precisou de uma ajuda do conselho tutelar, a gente não teve. A gente não tem segurança. Às vezes a gente se perde. Então, eu vejo assim a falta que faz quando um governo assume uma responsabilidade de administrar um município, não pensar só politicamente, de ter noção mesmo de administração. Porque uma empresa, ela exige de todos um conjunto para ela funcionar e crescer. E aqui as coisas são tudo, cada um nas suas caixinhas, né? Então eu acho que a gente tem que pensar numa educação vinculada com todos esses aspectos também, inclusive econômico. Os nossos alunos, a nossa comunidade lá que a gente atende, que a maioria é do Umbu, as nossas crianças não têm às vezes banheiro em casa, não tem saneamento básico, a luz é o gato puxado. Eu já cheguei em casa de alunos meus que eles estavam sentados num quadrinho assim, num buraco fazendo fogo, não tinha nada o que comer.
lá nas antenas. E como que a gente espera que esse aluno seja em aula e cresça e seja crítico e tenha uma educação de qualidade com uma realidade dessa? Gente, isso é muito cruel. E muitas vezes nós ali na frente, que temos um outro padrão de vida, né, outras condições, somos vistos até como inimigos deles, né? Eles colocam essa barreira de que tu não entende a minha vida, tu não sabe como é que é, então não te mete, né? Me deixa aqui. E aí tu não consegue ter acesso a este aluno para lhe dar realmente conhecimento, né? Outro é a tábua de salvação, porque lá na escola, quando a Carla diz que ela é conselheira, eu e a Sabrina somos testemunha disso, que muitas vezes a gente vê a Carla atendendo os pais levam as necessidades, mostram todas as dificuldades que passam, e é muito triste isso, porque realmente, enquanto a gente poderia estar pensando, né, em dar a aula, fazer um trabalho, trazer uma educação de qualidade, a gente se vê preso a tanta coisa que nos deixa às vezes patético, limitado. É tanta coisa que aparece num dia lá na escola que eu disse, eu nunca vou querer ser diretora. Eu disse pra Carla, aí disseram que eu tinha que ser vice, nem vice. Não quero. Eu quero ser professora, eu quero estar perto dos alunos, né? Mas estar nessa posição, eu admiro a Carla. Eu não teria essa capacidade de, além de todas as demandas que ela atende da escola, dos alunos, dos pais dos alunos, dos professores, ainda da gestão, que vem muitas vezes com um discurso totalmente diferente da nossa realidade. E como que, numa forma mágica, a gente vai colocar aquilo que, a Carla vai colocar aquilo que foi trazido pelo governo numa realidade tão distante daquilo que foi colocado. Eu admiro a minha diretora. Admiro meus colegas, porque a gente discute muito. As nossas reuniões pedagógicas têm discussões intensas, porque a gente tem, sim, essa noção do caos. Às vezes eu sou bem pessimista, eu digo para os meus colegas, não sei se é porque eu tenho o meu pé aqui bem na realidade, eu não vejo a curto prazo. Que bom que vocês estão pensando 50 anos para trás e para frente também, porque se não fizer um planejamento, que nem o Werner falou, não é possível, não é possível. Né? Então, além dessa articulação, se ter um planejamento, um plano de governo, a Sabrina falou muito bem, a continuidade nos projetos. Estamos com um projeto bom, executando, muda o governo, corta-se tudo, muda-se tudo, esquece aquilo lá, tira para o lado, Sora, né? E esquece, agora é fulano, não é mais aquele, vamos lá, sabe? E os alunos sentem essa inconstância. Então, assim, professor, se em 2 anos mudou tudo e daqui a 2 anos vai mudar tudo, então eu não vou aprender agora, né? Porque vai mudar tudo. Né? Então, que valor tem isso? Né? Se vocês mudam a toda hora é porque não é tão importante, não é tão bom assim, né? Então que valor tem isso? Então a gente não joga tudo para o espaço uma vez e deixa para isso mesmo. Isso que a Lu falou foi um dos pontos que os professores colocaram muito bem hoje, e a Lu não estava junto. Se pensa em uma educação integral, né? Se pensa no aluno passar o dia na escola. Então, a gente tem que ver esse aluno como integral e poder proporcionar, e isso é um sonho, né? Poder proporcionar ele um atendimento necessário. E esse atendimento, a escola teria que ter a parceria com a saúde, teria que ter uma parceria com a assistência social, teria que ter uma parceria com convênios, tipo Senai, Senac, enfim, para que se pudesse também dar a esse aluno condições em turno inverso de poder fazer um curso profissionalizante, né, que tivéssemos
Na nossa época de estudante, nós tínhamos técnicas industriais, técnicas domésticas, técnicas agrícolas, comerciais, né? que se buscava o interesse naquilo. E hoje a escola não atende todos os interesses. Nós temos alunos na escola que eles moram lá na parte rural, né? E o interesse deles é por cavalo, é por plantar, eles não conseguem ter interesse em sala de aula, eles não conseguem. Eles gostariam de trabalhar este lado. E a escola não consegue satisfazer esses interesses desses alunos. Tem outros que são voltados mais para a informática, para a tecnologia, tem outros que gostam de montar robôs, enfim. Então, aquilo que é de interesse do aluno, se a escola conseguisse trazer isso, e aí sim poder colocar aquele aluno em turno integral, mas onde ele sinta prazer em estar na escola. Agora, não pagar para isso. Não pagar para isso. O Brasil se transformou em bolsa disso, bolsa daquilo. Está faltando uma bolsa. Uma bolsa está faltando para os professores. Bolsa Rivotril. Fluoxetina. Está faltando essa bolsa. Porque se virou em bolsa. Então, é essa motivação que a gente tem que levar para os alunos? Não, eu estou em sala de aula, eu ganho líquido, 20 horas lá, menos que R$900, mas tu, meu filho, tu vai ganhar R$900 por estudar, por tu estar estudando. E não esquecendo, né, que isso é nos anos finais, né? O que a gente faz com essas crianças nos anos iniciais e no meio ali, né, do caminho? Aí a gente chegar lá para ganhar os 900. Não, mas acontece, né, Carla, que a gente tem, mas acontece que a gente tem conhecimento de causa de que se esses alunos são infrequentes, eles aparecem dali a pouco, nós somos obrigados a aplicar uma prova e a SMED nos faz pressão para que este aluno seja aprovado. Né? Tendo conhecimento ou não, porque as minhas metas e os meus números, eles têm que ficar bonitinhos. Né? Eles têm que aparecer no final do ano numa planilha bem fechadinha. Todos aprovados, mas ele deve lá embaixo. Exato. Certo dia, na reunião pedagógica, lá que nós estávamos com os assessores ainda, né, que eles disseram assim, mas o Seminário Internacional de Educação em Alvorada apareceu nos jornais, né? Eu disse, eu não quero minha escola estampada no jornal, ou o meu município estampado no jornal, por um seminário de educação internacional, que veio todo mundo de fora para me dizer que a grama deles não é mais verde que a minha, que os problemas que eles têm lá a gente também tem aqui. Eu quero ver o meu município estampado no jornal com o maior IDEB do país. Isso eu queria ver, né? Mas maior índice de desenvolvimento humano. Mas pelo visto não é um interesse de uma classe única, não é interesse de todos. E aí não tem um senso do bem comum, né? E continuando assim, né? Eu penso, é muito difícil para nós lidar com tudo isso. Quando a Carla fez a proposta do projeto para nós, mudando a cara do Gentil, eu disse, não, eu não vou participar, porque eu acho que é dever do Estado reformar a nossa escola, não é nosso dever fazer isso, porque a gente fala em direito, mas as pessoas aí começaram a esquecer dos deveres, inclusive os nossos governantes. Uma colega hoje disse assim, Lu, fala lá do direito e do dever. Eu acho assim, o que está faltando na leitura da colega, dos nossos governantes, é antes deles estabelecer direitos, eles começam a pensar no dever deles, se eles vão ter perna. E conhecer, fazer diagnóstico, entrar nas vilas e ver mesmo como é que é lá a realidade.